Olá, galera. Vamos para as nossas primeiras aulas aí de orientação a objetos que serão gravadas. Para começar, eu vou fazer um vídeo aqui de revisão das primeiras aulas que tivemos aí de orientação a objetos. Questão de classes, atributos, métodos, né? Até chegar em herança e abstração, que foi o que a gente falou nas primeiras aulas, tá? Vou tentar dividir no máximo três videozinhos para que a gente consiga rever, né, por conta desse período parado e continuar no conhecimento que a gente precisa, tá? Então hoje, né, nessa primeira videoaula, vamos fazer aí a revisão do que são classes, atributos e métodos e aplicar isso dentro do C#. Então, primeiramente, né, eu vou estar usando aqui na sala de aula, eu usei a lousa, né, para poder fazer os diagramas. Aqui eu vou usar o programinha chamado Asta, essa é a versão Professional do Asta, mas vocês vão encontrar com facilidade o Asta para fazer download da versão Community, que é gratuita e dá para fazer as mesmas coisas que eu vou fazer aqui, tá? Versão Professional só tem de diferente alguns recursos aí um pouco mais avançados, mas o que a gente vai fazer hoje aqui não vai fazer diferença nenhuma. Bom, vou clicar aqui para criar um diagrama de classes, que é o que a gente estava trabalhando. Tá? E aqui nesse botãozinho eu crio uma nova classe. Né? Então vou aumentar aqui. Nossas primeiras aulas, que aqui em cima vocês não podem esquecer que vem o nome da classe. Sempre o nome da classe aí começando com a primeira letra maiúscula, foi o padrão que a gente já aprendeu, né? E aqui, nessa estrutura, né, do diagrama de classes, para quem não lembra ou para refrescar a memória, o diagrama de classes ele meio que vai ser a planta do que eu programo, né? Então aqui a gente, no software aqui que modela o diagrama de classes, a gente vai modelar como vamos programar depois, tá? Então aqui foi criada aqui a classe, vamos criar aqui também os atributos, né? Que não esqueçam, lá dentro de uma classe, um atributo são as características dessa classe. Então estamos criando aqui uma classe pessoa, e aí vamos pensar quais são as características de uma pessoa. Que características vai ter essa pessoa no meu sistema? E aí eu vou estar colocando essas características através desses atributos. Então, por exemplo, uma pessoa vai ter um nome. Né? Aqui na linguagem orientada, na linguagem de tipagem forte, o nome ele vai ter um tipo. Né? O atributo ele vai possuir um tipo. Esse tipo vai ser um texto. Então, o texto ele é uma string. Tá? Então, vamos deixar aqui. Vocês vão reparar aqui que ele está com um tracinho aqui na frente do nome. Esse é o nível de visibilidade. Tá? Aqui ele está, por padrão, o Asta ele já tenta colocar todos os atributos como privados. Por enquanto, vamos manter todos os nossos atributos públicos. Tá? Depois eu vou explicar para vocês sobre o que é o nível de visibilidade, na parte que a gente vai falar sobre encapsulamento. E aí eles serão tratados como privados. Por enquanto é tudo com sinalzinho de mais. Sinalzinho de mais significa público. E aí nas aulas de encapsulamento eu vou falar um pouquinho mais sobre esse carinha aqui, tá? Então digamos que a pessoa tem um nome, ela tem uma idade, a idade vai ser um número, então vou dizer que é um inteiro, um int. Vou colocar aqui como público também. Tranquilo? Então, ou seja, tudo isso aqui são informações da pessoa. Vou colocar aqui, acho que na aula eu coloquei CPF também, e vou colocar o CPF como uma string, tá? Porque eu posso depois colocar máscara se eu quiser no banco e tudo mais, tá? Então aqui, pessoal, são as características dessa classe, ou seja, são aí os atributos, tá? Então, o primeiro ponto é o nome da classe, os atributos de classe, e aqui embaixo são os métodos, as funções que a gente vai ver
na matéria de linguagem de programação e que vocês viram em lógica no ano passado. Então, é a mesma coisa. Então, são os métodos, são as ações. Eu vou colocar aqui como método, por exemplo, calcular, o mesmo exemplo que eu coloquei na aula, né? Calcular ano nascimento. Foi exatamente esse exemplo que eu acabei usando na aula. Eu vou receber como parâmetro o ano, né? O ano atual, por exemplo, ou não, né? Por enquanto vamos trabalhar assim, ó. Calcular ano nascimento e ele vai me retornar um inteiro, tá? Então, aqui eu tenho as características da minha classe e aqui eu tenho uma ação. Eu sei que aqui vai existir uma ação, tá, de calcular o ano do nascimento. Então, aqui eu tenho um diagrama de classe de uma classe pessoa, que tem como atributos nome, idade, CPF e uma ação calcular o ano de nascimento dessa pessoa aqui através da idade dele, tá? Então, basicamente, isso aqui a gente já consegue colocar em código, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, tá? Como a gente transforma isso aqui em código. Então, vou abrir aqui o Visual Studio, vou criar aqui um novo projeto. Poderia ter vindo aqui em arquivo um novo projeto também, mas tem um botãozinho aqui. É um pouquinho mais rápido só, tá? Esperar aí o Visual Studio carregar. Vou colocar aqui como aplicativo do console mesmo, né? Então, por enquanto, nessa fase, vamos usar o console tanto na aula de LP quanto na aula de orientação a objetos. E aqui eu vou colocar exemplo revisão PO, né? Para ficar claro, exemplo revisão PO, que é de programação orientada a objetos, vocês já sabem, né? Bom, e aí eu vou esperar criar toda a estrutura do meu projeto aí no Visual Studio, tá? Para que a gente comece a programar essa classe. Belezinha? Enquanto isso vai acontecendo, eu vou vir aqui e vou pegar a imagem desse diagrama aqui. Vou até copiar ele aqui assim. Trazer ele aqui para a nossa área de trabalho. Vou dar uma reduzidinha nele aqui na diagonal, deixar ele mais ou menos aqui. E depois eu vou colocar o código aqui para a gente poder comparar uma coisa com a outra, tá? Olha que a gente produziu o código aqui. Beleza? Vamos lá para o Visual Studio. Já carregou. Bom, Visual Studio aqui carregou, né, a classe Program, que é a classe principal aí do modo console. Né? Tenho aqui o método main. Só que por enquanto eu vou ignorar ele aqui, tá? A gente vai vir aqui no gerenciador de soluções. Vou até deixar ele fixado aqui do lado, né? Porque a gente vai ficar usando ele bastante agora. E aqui dentro do meu projeto, eu vou vou colocar uma classe, tá? Então vou vir aqui com o botão direito, vou vir em adicionar e vou vir em novo. Poderia vir em novo item e ia me aparecer um monte de opções, mas já tem a classe aqui facinho aqui embaixo, ó. Adicionar classe. Aqui vai aparecer a classe, eu vou trocar aqui, eu vou chamar de pessoa.cs. Beleza? Vou clicar no OK, no adicionar. E aqui eu tenho minha classe. Então, minha classe foi criada, tá? Então, basicamente, o próprio código, o próprio C Sharp, ele já é uma mãe para isso, né? Visual Studio, na verdade, não C Sharp em si, mas o Visual Studio é uma mãe. Ele já criou a classe aqui para a gente, criou o arquivo, já criou o código básico aqui para uma classe de console.
E já passou aqui, ó, class pessoa. Só esse código aqui, ó, tá? Vou tá pegando ele aqui rapidão. Depois eu vou apagá-lo lá, porque a gente vai complementar. Esse código aqui, ele já equivale à criação desse nomezinho aqui, ó, pessoa. Então, só cria uma classe. Se eu tivesse uma classe sem atributos e sem métodos, ela estaria representada desse jeito aqui, tá? Então, isso aí já dá pra gente ver, tá? Que esse primeiro trabalho ele já faz pra gente. Agora aqui, ó, esse escrever. Sinalzinho de mais que significa public, nome, que é o nome do atributo, e o tipo dele. Né? Como é que a gente vai escrever isso no código? Tá? Então aqui eu vou começar pelo nível de visibilidade, que significa o sinalzinho de mais public. Aqui no código, o tipo vem primeiro. Então é public string. Ó, repara que aqui o string vem depois. Aqui é public string e o nome do atributo. São as características da minha classe. Tá? Então, ó, isso eu vou repetir para todos. Public int idade e public string CPF. Beleza? Então, aqui eu já fiz os atributos. Tá? E agora eu vou colocar o método, que é o calcular ano nascimento. Tá? Então, o método, ó, repara que ele tem um sinalzinho de mais. Então, vem o public. Calcular ano nascimento é o nome dele, mas antes tem o tipo, né? Que é int, public int, porque ele retorna, ele me passa um número inteiro, chamado calcular ano nascimento. Abri e fechei aqui porque é um método, tá? E aqui, galera, o diagrama de classe não me fala como eu tenho que implementar isso aqui. Vai ter outros elementos de documentação e vou explicar para a gente como implementar. Ele só fala que tem que ter. Então, aqui eu vou implementar do meu jeito, né? Ó, fazer da forma mais fácil possível. Então, como ele tem um int, ele precisa de um retorno. Então, eu vou colocar aqui que ele retorne o ano do nascimento. Então, eu vou colocar assim, vou fazer da forma mais fácil possível, que é 2020 menos o dis.idade. Lembram lá que o dis significa que é a idade contida nesta classe, ou seja, essa idade aqui, tá? Aqui, para que vocês lembrem, vou colocar alguns comentários. Né? Esse aqui são os atributos de classe. Então, os atributos são as características da minha classe. E aqui são os métodos, né? No caso aqui, por enquanto, só tem um método da classe, tá? Ou seja, vai ser ação. Tá? Ação aí que eu tenho dentro da minha classe. Beleza? Então, com isso aqui eu tenho representado aquele diagrama em código. Tá? Esse que é um dos grandes serviços aí do programador, representar esses padrões em código. Eu vou estar pegando aqui esse trecho para a gente estar dando uma olhadinha. Tá? Vou colocar aqui no atual de novo. E aqui eu vou estar posicionando ele aqui, ó, para a gente poder dar uma analisada, né? Então, reparem que aqui eu tenho meu diagrama. Então, todo esse trecho aqui, né, ó, representa a classe. Tá? Então, aqui, inclusive, eu vou deixar uma seta, só essa seta aqui, ó, para a gente ver. Aqui, está representando aqui a declaração da classe, pessoa. Vocês vão reparar que este bloco aqui, ó, tá? Representa este bloco aqui, tá? Então, aqui eu tenho o public, né? O sinal de public é representado aqui, ó, por esse. Opa, já vai ficar meio poluidinho, né? Ó. Vou
vou voltar aqui, ó. Sinalzinho de mais aqui representa este public, por enquanto, tá? O nome representando aqui, ó, o nome do meu atributo, né? O que é nome, coincidentemente. E o tipo, tá? Sendo aqui representado, tá? Então, repara que tudo que tem no diagrama, de alguma forma, aparece no meu código. E isso para as outras classes também, tá? Ou para os outros atributos aqui da mesma classe, tá? E aqui eu tenho o meu método que está sendo representado aqui, ó. Isso aqui é esse método, né? Então, esse carinha aqui é o método, tá? E ele está sendo representado aqui em código, beleza? Então, o que vai acontecer? Pronto. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu implemento, faço esse método funcionar, onde eu faço um cálculo rápido de 2020 menos a idade que tiver dentro do atributo, né? E aí, ele vai me retornar a idade da pessoa, tá? Então, basicamente, foi isso que foi feito. Aqui, só para deixar bem claro, 2020 eu coloquei o return, ele tem que aparecer quando ele tem um tipo, quando o método tem um retorno de algum tipo. Eu estou falando aqui que ele retorna um int, né? Isso, como é visto na aula de LP também, é falado sobre isso, tá? Então, quando tem um tipo, por exemplo, int, string, double, float, boolean, ele tem que ter a palavrinha do retorno. Quando é que não tem o retorno? Quando aqui no lugar do int está escrito void, né? Se tiver escrito void, aí significa que é um método sem retorno, e nesse caso não precisa aí do return, ele é um método que executa uma ação e não retorna valor nenhum. Beleza? Esse this.idade, a palavrinha this, significa que é desta o quê? Desta classe. Então, ele se referencia diretamente e especificamente a este atributo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês algumas situações que é realmente indispensável usar o this. Nesse caso, seria até dispensável, mas já é uma boa prática. Beleza? Então, aqui está explicado para vocês esse trecho de código aí que a gente acabou fazendo. Belezinha? Vamos lá. Para a gente terminar esse primeiro exemplo aqui, eu vou fazer a instância dessa classe e botar ela para funcionar, tá? Que aí seria o conteúdo das nossas, acho que 2 primeiras aulas, né? Vou vir aqui na classe program e vou fazer o que a gente chama de instância. O que é instanciar? É criar um objeto, tá? Baseado na classe que eu estou apontando. Então, como é que eu faço isso? Eu chamo a classe que eu criei pessoa, escrita do mesmo jeito, né? Aponto isso para uma variável. Reparem que se eu fizesse assim, ó, pessoa P, não dá erro, porque não está errado. Estou criando uma variável, tá? Que tem as características de um elemento da classe pessoa, certo? Quando a gente cria uma variável do tipo string, do tipo int, é a mesma coisa. Principalmente string, a gente está baseando na classe string, tá? Só que eu não quero só uma classe, eu quero uma instância. Então, ó, eu vou falar que essa pessoa P é igual a uma new pessoa. Ou seja, estou criando um novo objeto do tipo pessoa. É um objeto que tem todas as características da classe pessoa. Aí vem aquela questão, esse P é um objeto? Não, o objeto é o que está guardado dentro da memória do computador de vocês. Essa variável aponta para o objeto, tá? Isso é uma coisa que é bacana, que muitas vezes cai nos concursos aí, a galera acaba errando, às vezes nem sabendo que é assim, e acha que o P é um objeto. Não, P é uma variável que aponta para o objeto, tá? E aí, quando eu coloco P ponto, olha que bacana, vai aparecer todas aquelas características que eu coloquei na classe, entre elas o nome, onde eu vou dar um nome para minha classe, vai se chamar aqui, por exemplo, João.
P ponto idade, vou apontar uma idade para ele, então o João vai ter, por exemplo, lá 18 anos. P ponto CPF, tá? Onde eu vou estar colocando aqui o CPF do João. Tá? Vou colocar aqui... Não, eu sempre coloco 00, vou colocar tudo 0, mais fácil. Não. E aqui eu passei os atributos de classe, né? Eu preenchi esses atributos da classe pessoa que eu acabei criando, tá? Se eu quiser exibir esses valores, né? Então vamos pensar aqui na possibilidade de exibir esses valores. Vou colocar assim, ó, nome, e vou estar atribuindo aqui um p.nome. Reparem que aqui eu estou com igual, eu estou atribuindo o valor, e aqui, quando eu estou com p.nome, aqui eu estou chamando esse valor. Tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa para, por exemplo, exibir a idade. E vou colocar aqui também o p.idade. Beleza? E no final vou dar o console.writeLine. Vou atribuir aqui também o CPF. E vou atribuir o p.cpf, tá? Então, basicamente aqui, ó, os dados que eu estou coletando aqui, eu estou exibindo, tá? Professor, mas eu já declarei aqui em cima, tem que exibir aqui embaixo, né? Lembrando que aqui é só uma introdução à questão. Então, aí depois a gente vai ver muitas formas de estar utilizando esses objetos, tá? Então, aqui é bem para a gente dar uma introdução a como eles funcionam. Vou dar o console.readKey, só para parar a tela, né? E vou clicar aqui no iniciar para a gente ver o que acontece, né? Ou seja, a gente exibir essas informações na tela. E logo depois, aí eu vou estar implementando o método e finalizando esse primeiro vídeo. Tá? Aqui, enquanto ele está compilando, né? Leva um certo tempo aí para o C# compilar. Imagina, se essa aplicação é pequenininha, né? Leva um tempinho para ele compilar. Imagina as aplicações maiores, né? Dependendo da quantidade de coisa que você fez, às vezes demora um pouquinho para compilar mesmo, tá? Então aqui ainda demora menos de 1 minuto, às vezes 1 minuto, né? Mas quando são aplicações mais pesadas, ele às vezes chega a demorar um pouquinho mais. E aqui ele vai carregar a telinha onde vai estar exibindo aí os nomes para a gente. O nome, a idade e o CPF desse objeto que a gente instanciou, tá? Já apareceu ali o diagnóstico. Tá aqui, ó. Tá? Então aqui vai aparecer essas informações que a gente mandou exibir. Não, o nome, a idade e o CPF. Mas nós temos um método. Né? Aqui nós temos um método. E esse método calcula a idade dele. Tá? Quer dizer, calcula o ano que ele nasceu. Então, eu posso chamar esse método assim, ó, p. Calcular ano de nascimento. Né? Até posso. Mas vocês vão reparar aqui que quando executar, ele não vai exibir. Porque ele só me retorna um valor. Né? Então, ele não aparece aqui. Esse valor existe,
né? Mas ele não vai ser exibido porque ele não tem comando para exibir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai exibir ele. Vou aproveitar aqui esse código, vou jogar ele aqui embaixo, né? Vou colocar um vírgula aqui, bem o que a gente já estava fazendo. E ao invés de ser CPF, vou colocar aqui, ó, ano, nascimento. E aqui eu vou chamar o método que calcula o ano de nascimento. Ah, mas preciso colocar algum valor aqui para apontar? Não, por quê? Ele vai fazer o cálculo do ano de nascimento baseado na idade que está contida nesse objeto. Então, quando eu chamar, agora ele vai falar aqui, ó, o João tem 18 anos, tem o CPF aí tudo zerado e nasceu no ano de 2002. Aqui ele tem 18 anos agora. Beleza, galera? Então, essa primeira aula aí de revisão, né? Na parte de orientação a objetos, tá? Então, a gente entendendo aí o que é uma classe, o que é um atributo e o que são os métodos aí de forma bem rápida. Beleza? Falou!